E aí, pessoal, tudo bem? Eu quero falar com vocês hoje sobre um tema que eu até coloquei no Instagram breve, um resumo, muito resumo mesmo. Mas eu queria gravar esse vídeo para ir um pouco mais a fundo a respeito desse dos sentidos dos múltiplos casamentos vistos e interpretados através da astrologia. Porém, eu quero que o começo desse vídeo seja a respeito de algo que é muito necessário falar e que é algo que eu tenho visto, vejo, né? Algumas pessoas me perguntam, já me perguntaram que linha que eu sigo, por exemplo, se eu tenho alguma religião, se eu faço parte do hinduísmo, e não. Então, da primeira vez que eu tive contato com a astrologia, que a gente chama popularmente de Védica, o que me maravilhou, assim, foi a riqueza de detalhes que a gente tem de registro a respeito das ritualísticas, das deidades e os novos conceitos, né, as novidades mesmo que a gente não tinha, que a gente não como humanidade completa, mas no Brasil especialmente, a gente via muito o que também popularmente a gente chama de astrologia ocidental, né? Que seria aquela astrologia de uma herança greco-romana que chegou até aqui com um cálculo específico, enfim, né? Normalmente calculada de uma forma tropical, mas tem outras formas assim. A gente tem que saber que tem uma diferença entre formas de cálculo e conceitos e abordagens mitológicas que a gente vê em uma astrologia e não vê em outra. Mas que o que eu quero trazer é a visão histórica da astrologia, uma abordagem que é que ela é entre duas pontas de uma linha histórica, de uma linha do tempo. Então, falar em astrologia védica já é um, já é um conceito turbulento, porque na civilização védica mesmo, que ele geralmente a gente pensa entre 1500 e 600 a.C., não havia essa ideia de astrologia como a gente tem hoje, né? De astrologia indiana como se tem hoje. Mesmo a gente tem muito assim os registros, né? Alguns historiadores, pesquisadores, eles entram num consenso do tipo, essa obra é dessa data, mas se refere a um tempo remoto. Um exemplo que eu posso trazer é quando a gente pensa num Homero, numa obra dele ali do século 8 antes de Cristo, mas se referindo, por exemplo, a uma guerra de Troia, que talvez tenha se passado no século 12 antes de Cristo, caso tenha de fato ocorrido. Então, e fica assim essa dúvida entre o que é de fato, o que tenha de fato ocorrido e o que já se tornou de alguma forma mito, né? Um mito que é necessário, uma obra que ela se compõe necessária para ser formadora de um herói que representa toda uma civilização, tá? Então, essas coisas quando fogem de um de um controle mesmo sobre aquilo que é verdade, essa ideia do que é verdade, olhando historicamente, é muito difícil de perceber. Então, eu até vi uma entrevista recente com uma figura bastante polêmica, que é o nome é Daniel Mastral, eu acho que é Mastral. Ele mudou o nome dele, não sei se vocês já conhecem, mas para quem é amante aí do ocultismo, é uma pessoa que tem uma vida polêmica e que depois eu vi uma entrevista dele falando, né, ele é perguntado se ele acredita, por exemplo, na história do Adão e Eva. E ele fala, bom, eu entendo alguns textos de uma forma literal, eu considero que aquilo aconteceu. Então é uma forma de interpretação, tá? Uma forma de interpretação literal. Mas quando você vai pesquisar historicamente, fica difícil dizer se aquilo aconteceu ou não. E da mesma forma, para os registros que a gente tem, né, de grandes períodos que foram registrados de uma forma poética, em forma de poesia, em forma de versos, né? Então, será que houve de fato uma guerra de Troia, enfim?
E ela foi registrada depois do período que, teoricamente, ela descreve. Então, da mesma forma, o texto mais famoso sobre astrologia, né, que é o Brihadeparashara Shastra, ele não pertence, né, o registro dele não aconteceu no período védico, por exemplo. Assim, mas é todo um desenvolvimento. Eu não estou dizendo que a gente não pode chamar de astrologia védica, porque no fim muitas coisas bebem da cultura védica, é uma evolução da cultura védica, é uma evolução. Então, os Vedas, por exemplo, os Samhitas, eles são, de modo geral, ritualísticos, né? Eles não são astrológicos. Os Samhitas e os Upanishads, que também fazem parte, né, desse compilado de ensinamentos védicos, os Upanishads, também conhecidos como Vedanta, eles já trazem já num registro mais tardio, então mais recente do que os Samhitas, e eles já aí se entrariam os conhecimentos daquela, né, aquela ritualística em função do quê? Então a gente tem primeiro um ensinamento que é para a realização de algo, e a gente tem os Upanishads, de repente, pensando, refletindo sobre aquilo. Então, a ideia, né, de moksha, da libertação, a ideia a ideia mais madura sobre conceitos que a gente aborda em astrologia védica, essa coisa da reencarnação, da escolha, da escolha diária que deve ser feita para que a gente não caia no eterno encarnar, isso também é evolutivo, né? Não está ali exatamente direto na cultura, na civilização, no começo de uma idade védica. Isso vai tomando forma, vai amadurecendo esse conceito. Assim como o zoroastrismo, ali numa antiga Pérsia, atual Irã, também desenvolve algo como essa dualidade entre bem e o mal, e talvez esteja numa base muito profunda das religiões abrâmicas, por exemplo, entre, né, meio que nessa dicotomia de escolhas boas e ruins, e que depois existe um julgamento final. Então, algumas evoluções, elas estão presentes, são conceitos que aparecem de uma forma semelhante em locais diferentes, né? Em locais geográficos mesmo, numa geografia diferente, mas que pode ser sintomática de uma troca entre essas civilizações, mas ainda assim são uma evolução. Então, nesse sentido, a astrologia, né, um texto, o que a gente tem nos Vedas mesmo? A gente tem o Vedanga Jyotisha, que vai falar de astronomia, vai falar principalmente do tempo, de uma análise de tempo e espaço, por exemplo, de um calendário lunisolar. Mas a ideia da astrologia propriamente, como a gente aborda hoje, e o conceito que a gente tem hoje de astrologia védica, já não tem a ver com aquela idade védica, já é uma outra coisa que vem dali, assim como o hinduísmo, ele vem do vedismo, né? Vem a evolução. Então, as coisas, elas vão surgindo de um lugar, como bonequinhas russas, né? Você vai tirando daqui, daqui, daqui. E hoje, para além disso, você tem diversas linhas, você tem vários outros desdobramentos de religiões, algumas focadas numa energia feminina, né, ou colocando como central a figura de um deus específico. Então, a religião em si, quando me perguntam se eu sigo algo, eu não sigo nenhuma religião, porque a minha abordagem, ela é muito histórica, é totalmente dialética entre passado e presente. E pensando que até o momento, o consenso que a gente tem é de que a escrita, ela foi desenvolvida em torno de 3.500 a.C., ali com os sumérios, né? Mas também outras formas de registro ao mesmo tempo, ocorrendo ao mesmo tempo, concomitantemente. Então, pensando nisso, é um registro, né, escrito. A escrita, ela é muito recente para se falar de uma
de um princípio, de onde veio tudo, né? Desse princípio que acho que move todo mundo, de entender assim a origem, a verdade das coisas. Esse princípio muito anterior à escrita, então de tradição oral, né, que acaba sendo passada, uma tradição lembrada, que vai sendo passada pelas pessoas, que não há exatamente um registro, mas que com certeza há muitos mistérios para trás, né, que a gente não dá conta. Mas quando eu entrei aí na astrologia chamada védica, foi pela riqueza de detalhes e pelos conceitos novos, que na verdade são muito antigos, e porque ainda se revela como uma das formas mais ricas de uma cultura ritualística que foi registrada na humanidade. E que, portanto, não porque simplesmente por ser a mais, até o momento, a mais antiga, é a mais verdadeira, mas talvez aí se mostre mais próxima de um embrião de todo um modo de existir da humanidade. Então, antes da Idade Védica, a gente tinha a civilização do Vale do Indo, e ali havia uma civilização também inteligente, etc. Tem algumas coisas, né? Pode ter ocorrido uma invasão mesmo indo-ariana ou migrações indo-arianas que se misturaram com essa civilização aos poucos, né? Aí até quando a gente vai para o século XIX e as pessoas fazendo alguns estudos que se muito de antropologia ou história ou coisas assim, mas também, né, aquilo que a gente estuda não é simplesmente definido como pronto, eu estudei isso daqui e cheguei na verdade absoluta, não. Os estudos, eles também caem por terra quando, a partir daquele estudo, vem uma outra figura e por conta daquele estudo anterior que foi necessário, apesar de não suficiente, acaba pondo em queda aquilo que se pensava antes, por evidências, mas se não fosse aquela pessoa com pensamentos, né, com alguns indícios, o outro estudo mais aproximado, mais acurado, não poderia ter acontecido. Então, assim, a evolução, ela está em toda parte. Não existe, não dá pra gente pegar um recorte da história e achar que aquilo é porque sempre foi e só existe aquilo, tá? Então, no século XIX, teve, acho que principalmente com o Gobineau, acabou que o trabalho dele foi interpretado como para trazer aquele mito de uma raça ariana, né, para trazer aquela ideia que foi usada por tanta gente para se autopromover, como muita coisa feita ainda hoje, né? Então, as religiões e algumas explicações e a ciência, e isso é uma coisa interessante, tanto a religião quanto a ciência, ela pode ser extremamente manipulada pelas pessoas que estão num poder numa determinada época e com um determinado projeto. Então eu não consigo pertencer a uma religião porque eu sei que aquilo ali traz um recorte no tempo, mas ao mesmo tempo a espiritualidade, né, o caráter místico das religiões acaba mostrando tanto, definindo tanto como o ser humano opera e como, por exemplo, a força de toda, se a gente coloca um sentido em cima de algo, um sentido coletivo em cima de alguma coisa, aquilo toma uma força, aquilo toma um sentido naquele momento. Então eu sei, por exemplo, a gente tem muitas casas, né, de candomblé, por exemplo, e cada casa muitas vezes tem uma conduta completamente diferente da outra, ainda que com, claro, pontos comuns, mas a religião, ela está muito atrelada também à experiência própria que se dá naquele lugar, assim como as religiões evangélicas não são todas iguais, né? As casas, as igrejas não são todas iguais. Você tem algo que é por conta da experiência que é vivida naquele lugar, que vai te trazer um recorte
de um jeito ou de outro. Então, a religião, nesse sentido do povo mesmo, não daqueles que controlam como um poder para definirem algum tipo de objetivo que serve àquele momento histórico, e sempre estiveram, né? No caso, pesquisas que são manipuladas para favorecerem um mercado, né? Pesquisas assim que vão dizer, isso aqui é bom sim, mas está sendo manipulado para que você compre mais daquilo, ou uma religião que está sendo manipulada para que você de repente vote numa pessoa que está usando aquele discurso, né? Está enganando pessoas com um discurso específico para que se vote nela. Então, esse caráter da religião que sempre acompanhou a humanidade, porque os líderes, né, os reis, imperadores, sempre se utilizaram de religiões para isso, para atribuírem um poder para eles, e foram mudando também diversas figuras no poder, foram mudando a religião oficial de um determinado pedaço de terra conforme aquilo que favorecia. Então, a religião, ela é viva, assim como a língua é viva, e tantas outras coisas. Agora, o caráter individual, o caráter do grupo mesmo, do povo que faz aquela religião ter um sentido e ter uma mística própria, uma magia própria. Então, eu tenho, por exemplo, eu tenho uma cliente que ela é evangélica e ela fala que tem lá, que ela vai em alguns congressos e tem pastores que falam para ela previsões, né, que olham para ela e falam, olha, tal coisa vai acontecer. Então, essa mística que tem em diversas religiões, né, então que está sob o domínio de diversas doutrinas, é a que me interessa. Mas mesmo essa mística, ela evolui. No fim, assim, uma coisa que eu bato sempre na tecla para quem vai para as ciências ocultas, elas estão sob a evolução da humanidade e com as necessidades que são sendo criadas, que são criadas. Então, hoje, o nosso corpo não é inteiro coberto por pelos, alguns dentes vão desaparecendo, mudanças, uma evolução genética, porque novas necessidades são criadas, tanto pelo nosso corpo, né, que vai tendo contato com o ambiente que está também mudando, por conta também da intervenção humana. O nosso pensamento, ele vai evoluindo, as necessidades que a gente tem psíquicas, psicológicas, físicas, elas mudam, né? Tudo sempre tem uma evolução, assim como o mundo do ocultismo também. Então, é interessante saber que, no fim, né, uma pessoa que, aí entrando no caráter mesmo da astrologia, que eu gosto muito, e que é muito desse pensamento que se desenvolve entre o século 8 a.C., 6 a.C., né, ou antes da Era Comum, que é um pensamento mais, vamos dizer, espiritualizado mesmo, né, que lida com um plano espiritual, com essa ideia de um julgamento final, né, de que existe uma luta entre o bem e o mal, que vai fazendo com que você pense as suas atitudes e onde você quer. Então, esse caráter, ele é muito bom porque ele vai trazendo, vai evoluindo, principalmente através, né, do Vedanta, né, que vai passando aí pro hinduísmo seguinte, né, porque a gente tem hoje na Índia, apesar de muitas coisas também já terem sido modificadas, porque a Índia foi colonizada, né, a gente sabe disso. Então, mas essa ideia de que existe uma responsabilidade das nossas ações diante do mundo, esse pensamento ético, mas é uma ética que serve uma espiritualidade, isso aí, e que tem a ver lá, quem não viu o vídeo ainda da Lua Nova, tem a ver com Bharani Pushya, né? Bharani é o julgamento final, Pushya é o pensamento ético. Isso aí é algo que diferencia, porque muitas vezes aqui no Brasil a gente pratica astrologia como se fosse assim, deixa eu ver o que eu tenho na minha vida, o que vem pra mim, né? O que vem. E muitas pessoas me perguntam, o que tá vindo pra mim? Mas o que tá vindo pra gente,
desrespeito para essa ideia de outras vidas, de reencarnação, do samsara, etc. Desrespeito àquilo que a gente fez no passado. Então, o que está vindo não é um projeto qualquer que simplesmente de uma forma aleatória você recebeu. Eu nasci e aleatoriamente eu ganhei essa vida. Né? Tem a ver com coisas que foram vividas no passado. Então, toda ação, assim como a evolução ela é um resultado daquilo que foi acontecido no passado. Né? Ou as novas necessidades, os novos pensamentos. E é uma escolha. Então, o que a gente vive hoje, tem muita gente que fala, graças a Deus alguma coisa aconteceu. Não, poderia ter sido uma outra coisa. E talvez fosse até um resultado melhor. Né? Já vi gente defendendo, por exemplo, experimentos que o Hitler fez como contribuindo para o avanço da medicina. Então, eticamente, não é nada legal, né? E achar assim, por conta disso, teve isso. Não, poderia ter desenvolvido de uma outra forma. Tá? Então, porque toda escolha, todo o nosso livre-arbítrio, ele acaba desencadeando, ele acaba dando pra gente um resultado específico, diferente. E isso é uma evolução, acaba vindo, né, de uma evolução do que se fez com a Idade Védica. Tá? Então, por isso que eu gosto da ideia da astrologia védica. Agora, falando de evolução também, principalmente da parte da astronomia, então, eu tô falando tudo isso porque, para falar por que eu considero esses outer planets, né? Por que eu vou falar de Urano, de Netuno e até Plutão, que era considerado planeta, depois não foi mais. Mas eu vejo esses signos de astrologia, eles conversam comigo. Através deles, eu vejo sentido. Então, porque quem vai fazer qualquer ciência oculta, né, quem vai lidar com isso, os signos, a semiótica do ocultismo, ela se modifica para cada indivíduo. Né? Então, por isso que não é uma ciência que se estuda objetivamente, por isso que não dá para você se ater de uma forma canônica a uma parte, a esse registro aqui. Por isso que tem muita gente que vai ler alguma coisa ali, vai ler no Brihat Parashara Shastra, às vezes um postulado que não faz sentido algum, que não vai trazer nenhum sentido. A pessoa vai ser uma andarilha para todo sempre e não vai ter um lugar. Hoje, né, trazendo para as nossas necessidades atuais, às vezes isso não é ruim, né? A pessoa vai trabalhar como nômade digital. Então, vai acontecer de uma outra forma. E assim como uma civilização, né, falando de uma civilização védica, que foi evoluindo e tem um registro como o Jyotisha, que fala sobre astronomia, por exemplo, teve ali um estudo, uma descoberta. Tantas outras coisas foram descobertas ao longo do tempo. Então, a gente pode abrir, expandir e não se prender ao passado de uma forma que limite a tua visão, esquecendo o que você vive hoje. E não viver hoje de uma forma que traga somente uma limitação, né? Porque uma pessoa que ela não entende a vida historicamente é uma pessoa que ela corre o risco de defender algo que a oprime. Então é importante lembrar também que uma civilização védica, ela trouxe muitas questões patriarcais, coisas que já caíram por terra. Eu vi uma vez um astrólogo até conhecido, um astrólogo de astrologia védica, explicando por que homens tinham muito mais sorte no amor do que mulher. Gente, é uma análise. Aí a pessoa fez lá uma análise esquizofrênica, falando esse planeta, porque esse planeta, porque esse. E não tem nada a ver, né? É uma questão completamente cultural. E que hoje a gente está vivendo uma grande era de mudança com relação a isso. Tá? E é algo que não tem como fugir. E como grande fase de mudança, você tem também a contra-reforma. Né? A gente lembra de uma briga ali do catolicismo com a emergência de um novo tipo de religião não católica, né, protestante. Então, todo avanço tem uma resistência, todo avanço tem uma resistência. Mas a pessoa estava tentando justificar com planetas
por que que as mulheres tinham menos sorte no amor. Então, só mostra uma ignorância mesmo antropológica e social, né? Só mostra uma ignorância sobre a origem das coisas. Isso que a gente tem que buscar, a origem das coisas, né? Eu já falei aqui num vídeo, falando muito do arquétipo da força de Yansan, trouxe muitas questões, muitos eventos que nos mostram isso. Então, a própria origem, né, da propriedade privada, a origem dessa modificação entre o que é privado e o que é público, né, os caminhos, a divisão de trabalho que foi sendo feita, e não por toda a civilização, né, porque tem gente que fala assim, sempre foi assim. A pessoa que usa esse argumento do sempre foi assim é uma pessoa que não tem visão histórica alguma. E principalmente que acredita que uma maior parte, né, uma civilização que domina, que normalmente a gente tem aqueles grupos de aqueles povos, né, que vão querer dominar outros, então esses podem acabar ganhando na força, impondo suas culturas na força e por isso se tornam a maioria, mas ainda assim nunca conseguem impor para todos um único tipo de existência. Então você vai ver que a sociedade tal qual ela é, tal qual a gente talvez acredite que seja, né? Com essa divisão de propriedade privada e a gente só consegue ver isso como normal, enfim. Isso não é uma coisa que sempre foi, né? Não é assim. As estruturas, as hierarquias, como os casamentos são feitos, isso não é assim, não sempre foi assim. Tá? Ou como tem muita gente que tenta justificar que as relações homoafetivas, elas não são certas, elas têm na natureza, elas existem, pronto, sempre existiram, né? Então, a gente tem que saber mesmo aquele recorte, por que que aquele recorte serve tem um projeto por trás, tá? Por que que tem um projeto por trás? De onde veio? O que que a gente pensa hoje? Por que que a gente pensa hoje? Por que que a maior parte das nossas referências é de uma filosofia ocidental? Por que que a maior parte das referências aqui no Brasil só sabe falar de filosofia que vem da Europa, que vem da Grécia, quando outros lugares tinham um desenvolvimento incrível? Mas a gente acha que, né, tudo foi descoberto na Grécia, e não é verdade. Então tudo serve um projeto, né, gente? O Brasil, a gente não pode esquecer que o Brasil foi colônia portuguesa, Portugal, um país da Europa. Império Romano, vai voltando para trás. E aí a gente tem a noção das coisas, né? Então é legal entender que entre os Vedas, né, entre o início ali dos Samhitas, para os Upanishads, para um Gita, o Gita já não é a produção, já não é na civilização védica, né, bem mais recente ali, de 400 a 200 anos antes de Cristo, apesar de se referir à Guerra dos Bharatas, que aí teria acontecido muito antes, em torno de 2000 antes de Cristo, apesar dessa data ser uma data que é controversa, né? Então que tem pessoas por conta de estudar mesmo a quantidade que são 2 milhões de soldados, como se lá tinha 4 milhões de habitantes, né, na Índia de 2000 anos antes de Cristo. Então tem tudo assim, gente. A gente não pode pegar um conceito e falar é isso. Tem que ter uma visão diacrônica, tem que ter um questionamento. Por isso que eu não consigo pertencer a uma religião, tá? Não é que eu acho ruim. Inclusive, eu valorizo muito a espiritualidade das pessoas que formam, de repente, aquela energia da comunidade e fazem uma religião acontecer como ela tem que ser, né? Que é a tal da religação. Então, eu frequento esse lugar com um grupo de pessoas com um propósito específico, que é tal e tal, tal. E isso é bonito, isso gera energia, isso gera força, assim como um mantra cantado vai te levar a gerar uma potencialidade. Aí eu sempre penso, por exemplo, quando eu fazia uma disciplina chamada, eu falo muito disso porque foi marcante para mim, uma disciplina chamada Estados Alterados de Consciência, como algumas coisas são autoinduzidas e tem um efeito. A fé, né, a gente pode chamar de fé, mas talvez cientificamente a gente pode chamar de efeito placebo, ou dessa ideia de uma auto-hipnose, como você se conecta mesmo ao trazer, por exemplo, um mantra,
Você pode de fato remediar coisas que estão em desequilíbrio, né? Ao fazer uma oração, ao rezar, ao pedir com toda a vontade, você pode trabalhar a qualidade da tua energia, da tua cabeça, do teu corpo. Então, eu não consigo ver como uma religião tem razão, né? Tem práticas e práticas vão te levar a algo, né? Se você se conectar verdadeiramente usando qualquer língua que te faça esse caminho entre a tua existência na Terra e uma ordem divina, uma ordem cósmica. Tá? Por isso que eu não consigo ter uma religião. E mesmo por isso que a minha postura na astrologia, por mais que eu beba muito da astrologia, que a gente chama de védica, ela não se limita aí. E eu vou buscar sempre ir além e não me ater a alguns postulados. Primeiro porque eu vejo que não serve mesmo. Aí tem gente que fala pra mim, Thaís, eu tenho esse Kalasarpa Yoga, então será que vai dar ruim pra mim? E a vida da pessoa é incrível, sabe? Então a gente lê um negócio e aquilo entra na nossa cabeça. A gente faz isso. Assim como se alguém disser pra você alguma coisa e você não treinar a sua cabeça, você pode acreditar naquilo. Se a pessoa disser com muita veemência, né, disser com muita propriedade, você pode acabar acreditando naquilo, né? Então, é extremamente importante, gente, fazer essa análise aí diacrônica, ter um pensamento crítico e lembrar que o ocultismo não se estuda de uma forma talvez status quo. O ocultismo mesmo, para quem quer entender de astrologia, se você quer fazer previsão, né? Se você quer fazer previsão, você define como aquilo conversa com você. Eu falei disso porque no último vídeo também da lua nova, eu contei uma coisa que aconteceu aí de uma pessoa que quis, né, dizer que tal coisa não se fazia com um determinado tipo de tarô. E a fala da pessoa foi completamente equivocada, porque a pessoa não sabe a origem do tarô, não sabe o que é um tarô, né? Só que muitas vezes a pessoa leu num site ou leu uma pessoa que se diz saber como faz aquilo e alguém... E o que a gente mais tem, gente, é hoje alguém tentando dizer pra você como faz algo e a pessoa tira da cabeça dela mesmo, fonte, minha cabeça. E é uma cabeça que às vezes não é uma cabeça que tem uma base, é uma cabeça vazia de alguém que só vive a atualidade, né? Viver a atualidade de uma forma ignorante com todo o seu contexto te limita. E tem gente que vive só a atualidade e quer ensinar as outras pessoas. Isso é completamente vazio, né? Não tem nada a ver ali, por exemplo, com o que a gente vê na simbologia que puxa e a carrega e que está nesse momento tão forte, né? E acho que por isso eu senti vontade de falar sobre todas essas coisas que são extremamente complexas e que talvez tornem os meus vídeos menos palatáveis. E por isso o meu canal ele é tão pequeno, porque eu não consigo fazer de uma outra forma, né? A não ser parecendo uma aula chata de história, talvez, para pessoas que estão ansiosas para irem curtir no bar. Eu não sei, mas a gente tem que parar de assistir coisas que são uma desinformação mesmo. Tem que parar de ler a primeira coisa que se lê ali, primeira notícia de um jornal duvidoso e dizer que aquilo é uma verdade. Tem que saber analisar, né? Tem que saber ir além. Então é por isso que eu não sigo uma religião, é por isso que eu não sigo um texto específico falando sobre astrologia, porque a astrologia ela está presente na minha vida desde sempre. E começando até, as primeiras coisas que eu estudei assim na minha vida mesmo, tinham a ver com demonologia. Foi assim que eu caí lá com os meus 11 anos, foi assim que eu caí nessa parte do ocultismo. E que, olha só, como tem a ver até com o registro, tem a ver com um desenvolvimento do embrião que foi do zoroastrismo, se a gente for pensar. E de tudo que se tornou hoje essa guerra entre bem e mal, e que se você for também ver, né, o bem e o mal, tirando pertencendo a um caráter ético, a gente pode pensar nas guerras entre titãs e deuses, né? Então a gente pinta na modernidade os titãs como terríveis ou os asuras como demoníacos,
quando os deuses cometem atrocidades também, tá? Então, o que exatamente é o bem e o mal nesse sentido? Né? O bem e o mal, são duas coisas que habitam a gente, que a gente pode escolher não dar corda para um ou para outro, porque aí sim, nesse conceito que se desenvolve muito pelo período, né, mais tardio da civilização védica, essa ideia de que a gente tem um eterno encarnar, de que isso daqui é uma prisão e a gente tem que encontrar uma libertação, moksha. Agora, num sentido moderno, a libertação ela está na nossa capacidade de pensamento crítico, de ter autonomia e de parar de ficar preso em ego, do tipo, eu aprendo um negócio, eu quero impor para você, e aí daqui a pouco eu tenho um monte de gente repetindo um conceito que é completamente parcial e é completamente não satisfatório, né? Teve uma coisa que eu tentei, até você vai falar, a gente pode pensar que não tem um trabalho que une realmente equivalências, né, entre deuses, entre arquétipos. Assim, tem muito mais coisa pro politeísmo do que pro monoteísmo na antiguidade. E então dá para você pensar em vários arquétipos que se repetem entre os deuses, apesar de não ter um consenso, né, sobre esse deus equivale àquele outro, porque são culturas diferentes, têm suas particularidades, né? Mas ali em torno do século II a.C., houve uma grande troca entre indianos e gregos, muito por conta de uma herança, né, do exército do Alexandre o Grande. E eu quis muito estudar, porque a gente vê isso daí nas moedas, em algumas moedas desse norte da Índia, que estavam escritas em Kharoshthi, uma forma para escrever o sânscrito, e também em grego. E de um lado você tinha deidades indianas e de outro deidades gregas. Então as trocas entre as civilizações, elas estão aí, a gente consegue ver na modernidade como que acontece muito mais, né? No Brasil, por exemplo, você pode ver a gente crescendo numa cultura americana, né? Então, na modernidade, fomos formados por filmes americanos, músicas americanas, né, dos Estados Unidos. E então as civilizações, elas sempre trocaram, né? Buscar algo que é puro não existe. Buscar a pureza de algo não existe ainda. Não dá para saber a pureza do que eu digo, não nesse sentido ridículo higienista. A pureza que eu digo assim, buscar o princípio de tudo é o que nos move, né? Mas uma coisa que pode nos levar para uma conexão com o divino é mesmo o que está dentro da gente. E aí cada pessoa vai registrar de uma forma específica. Cada pessoa vai, às vezes dentro de uma coletividade, como eu falei, dentro de uma casa de religião, você tem um código, tem outro. Você pode ler uma carta do tarô como uma coisa ruim e eu posso ler como uma coisa totalmente diferente. Porque, no fim, as conversas, os códigos conversam com a gente, né? Agora, uma coisa é aquilo que sai de dentro da gente e outra coisa é aquilo que historicamente você vê que isso aqui foi imposto, isso aqui não é uma verdade, isso aqui serve um propósito de um domínio. Você tem que ter esse pensamento crítico. Então, eu quero mostrar para vocês agora alguns mapas de mulheres que se casaram mais de 5 vezes, de pessoas que são notórias, né, muito conhecidas. E aí tem um vínculo fortíssimo com o planeta Urano. Tá? Então, tudo isso porque, né, quando a gente vai para uma astrologia védica, indiana, que se chama assim, tradicional, a gente não considera esses planetas. Mas eu acho que a gente tem que considerar, porque eles estão no céu. E a partir do momento que a gente vai tomando consciência de algumas presenças, né, consciência fisicamente dessas presenças, essas presenças também ganham um conjunto de signos coletivos que são colocados ali. E isso tem uma força. O pensamento coletivo, ele tem uma força. E também já é utilizado de uma forma, né, mais constante nessa astrologia que a gente chama de ocidental. Mas o que está no céu, né? Porque, olha, gente, uma vez, muito engraçado.
muito engraçado. Uma vez eu estava escrevendo um artigo sobre astrologia indiana e escrevi os nomes das constelações, mesmo como a gente tem na astrologia indiana, porque assim, aqui no Brasil a gente fala muito de astrologia védica indiana, usando os nomes gregos, né, na verdade romanos, aí fala de Vênus, né, mas tudo da herança greco-romana. E a gente está falando de astrologia védica, então olha como já é misturado aqui, né? Você abre um aplicativo, um Cosmic Insights, né, que tem um peso ali feito por uma galera da Índia, e os nomes são Júpiter, Vênus, não tem como você separar o que é misturado, porque nesse caso até os astros eles estão aí. Como a gente chama, se eu quiser chamar o Júpiter de outra coisa, eu posso chamar, né? Mas o Júpiter ele é Zeus, enfim, né? Para os romanos, o Júpiter é o Zeus dos gregos, enfim. E aí a gente tem o guru, né? Para os indianos, enfim. Mas eu estava escrevendo os nomes das constelações. Ah, foi o contrário, eu escrevi os nomes no padrão que a gente conhece mais aqui, né? Ah, isso aqui é Áries, isso aqui é Peixes. E a pessoa comentou para mim, a astrologia indiana não é Áries, não é Peixes, tá? É esse nome aqui, é esse aqui, é Mexa, é não sei o quê. Aí, já vindo, né, de uma cultura que a gente aprende usando os dois nomes, porque a gente aprendeu, Índia foi, né, colonizada ali pela Inglaterra, então o inglês se tornou uma língua oficial. E assim se fala, né, no Ocidente, dessa forma a gente chama os planetas no Ocidente assim. Mas o que é interessante de saber é que as simbologias, elas são muito parecidas. Você tem outras civilizações que olham para o céu e vão ver outras coisas, enquanto a gente olha, de repente, a gente vê gêmeos ali, né, dois irmãos, por exemplo, em gêmeos, você pode ver um casal se abraçando. Então vai mudar de civilização. Que grupo coletivo está olhando para o céu e está enxergando o quê? Eu posso enxergar uma baleia enquanto alguém está enxergando um carneiro, né? Mas a constelação, ela tá ali. Então, independente do significante, independente do nome que a gente dá para aquilo, aquela constelação está ali. E isso é astrologia. É pensar as influências dos astros na nossa existência. Então, entender, né? Quando a gente nasceu, havia uma foto daquilo, daquele momento, e aquela foto, para quem acredita em astrologia, ela vai definir muito do que você vai viver hoje por conta do que você viveu no passado. Tá? Então você pode estudar pelas mitologias, né? Como será que os Yorubás chamavam as constelações, viam as constelações? Tá? Então cada grupo, cada civilização, cada povo pode olhar e chamar de uma forma diferente. Porém, os astros, eles não são diferentes, eles estão lá, eles são, né? Eles são aquilo ali. E é isso que interessa pra gente. O Urano, ele existe, o Netuno existe, por isso que a gente vai falar desses planetas aí, que são os outer planets. Mesmo que eu tenha como base, mais fortemente, um pensamento que advém da cultura védica já transformada, já evoluída. Então, sobre os múltiplos casamentos nos mapas dessas mulheres notórias. Primeiro, a qualidade da mente da pessoa, quando ela está vinculada a algum nakshatra específico, ou ela tem também um vínculo com Marte, porque o Marte, no nosso mapa, fala muito do corpo, fala meio que daquilo que a gente... meio que da nossa forma de imposição, o que acaba sendo também uma autodefesa. De que forma a gente se defende? De que forma a gente expressa uma agressividade, né? A defesa, a agressividade. Então tem um vínculo com a existência própria do corpo e a presença. E o Marte, ele traz também essa ideia de coisas que são, então que servem uma certa pressa e que servem algo que é
impulsivo. Então, quando a gente tem uma cabeça que tem um vínculo com Marte, o que é a cabeça? Lembra a mente? Ela é a Lua, né? Até acho que uma pessoa comentou assim, a Lua é uma prisão. O nosso mapa inteiro, vendo dessa perspectiva, né, que a astrologia é uma programação, o mapa inteiro ele é uma prisão, né? Não é só a Lua, mas a Lua especialmente de fato é, porque ela é a nossa mente que está automatizada, ela é a mente que a gente pode chamar de instintiva. E aquilo que é instintivo para mim é aquilo que de alguma forma eu já coloquei no meu inconsciente, né? Eu já coloquei ali meio que funcionando aqui no background, já, né, tá funcionando aqui num segundo plano, e a todo momento tem essas coisas, até os pensamentos intrusivos e tudo mais. Então a mente, a maneira com que eu leio o mundo, de fato é uma prisão, porque você pode estar vivendo uma realidade muito bacana, e se a tua lua ela tá com uma posição que é difícil e ela não é trabalhada, porque a gente vai nascer com posições difíceis, não tem como. Se a gente não prepara, se a gente não trabalha aquilo, se a gente não trabalha a qualidade daquele problema que a gente tem, não melhora, daí a gente só é refém mesmo daquela posição. Mas os múltiplos casamentos, eles parecem ter a ver com a Lua em alguns nakshatras, né, ou vinculados a Marte, que é essa coisa mais impulsiva, estridente, meio que agressiva também, ou seja, é algo que não traz o Marte, sem dúvida, ele não traz diplomacia, que é uma coisa essencial numa união. Ele não traz isso, ele é o oposto disso. Agora, toda vez que a gente tem um benéfico, por exemplo, principalmente o Júpiter, tá? Então, quando o Júpiter ele está vinculado à nossa mente, ou Vênus, que é um planeta, é um graha, que ele é mesmo da formação das uniões, e ele promove, meio que foca em facilitar, né? Ele pretende facilitar a vida diante das obrigações. Então, Vênus é um planeta que mostra onde as nossas ligações, as conexões, dentre as ligações, os casamentos ocorrem. Então, tanto para mulheres quanto para homens, Vênus vai falar dos casamentos. Não dá para não associar Vênus ao casamento. Ele é o graha que cuida disso. É uma das coisas que vão cuidar disso, que a gente vai olhar aqui. Inclusive, eu quero falar isso porque os mapas que eu tenho, sendo de pessoas que são muito conhecidas, a gente tem que levar em consideração que, de repente, há divergência em data, então no horário principalmente, tá? Desconsiderem o ascendente, eu não quero trazer nenhuma análise com Lagna, com ascendente aqui. Quero focar mesmo naquilo que lida com o casamento, que é Vênus, em essência, e o vínculo desse planeta com alguns nakshatras, com outros planetas. E também uma outra coisa que é o seguinte: quando a gente tem um Marte aumentado, um Marte muito forte, isso também influencia a qualidade das nossas atitudes, tá? Então, eu não trouxe o mapa dela aqui hoje, mas a Catarina a Grande, ela tinha essa fama de ter tido diversos, não amantes do tipo de que ela era uma pessoa que traía, tá? Pode ser também, tá? Não tô falando disso, mas ela tinha a fama de ter muitas parcerias amorosas, de gostar muito, né, desse envolvimento íntimo, físico. E ela tinha um Marte em conjunção ao Sol. E isso daí era muito forte no mapa dela. Então ela vivia... O Marte dela meio que ganhava... Porque pensa, o Sol, ele é o maior, o mais brilhante do nosso mapa. Ele vai ter muito... Ele coloca muito a nossa identidade onde ele tá. Tu coloca muito ali... A gente acaba vivendo muito aquilo, olhando muito para aquilo. Então, o Marte junto com o Sol nela trouxe toda essa... Apesar de não ter tido diversos casamentos, até porque ela, né, vivia um determinado, tipo, um recorte, né, aristocrático, então ela
não teve diversos casamentos, mas viveu diversos vínculos sexuais, vamos dizer assim. Então, o Marte com o Sol no mapa de uma mulher que não tenha aspectos fortes com o Júpiter, o Vênus que não tenha um aspecto forte com o Júpiter, principalmente, e é óbvio que não é para todo mundo, gente. Então, ou seja, a gente está vendo aqui como a combinação de um mapa, que é a qualidade da cabeça da pessoa, que é a identidade da pessoa, como ela se projeta no mundo. Esse blend, ele vai trazer para umas pessoas uma coisa e vai trazer, né, um outro blend diferente, por mais que você tenha uma conexão específica com um nakshatra que vai aparecer aqui, não significa que você vai fazer isso da mesma forma. Seu mapa é diferente, você é uma outra pessoa, né? Você também, a gente vive a limitação do nosso espaço-tempo, da nossa classe, financeira, né, e tal. Então a gente tem uma limitação, nenhuma pessoa é igual a outra. Só que a gente tá vendo situações mais meio que atípicas. Não é tão comum você ver uma pessoa que teve 8 casamentos. Ou é comum pra você? Pra mim não é comum. Não é uma coisa que toda hora eu vejo, né? Talvez se torne comum, mas ainda não é. Então, o que a gente tem de base ainda é uma coisa que é o extremo, né? O extremo de uma energia. O que pode gerar o extremo de uma energia? Então, eu quero me casar, mas por que eu posso me casar? Talvez 6 vezes oficiais, mas 18 vezes, eu não sei. Há rumores, né, de que a Gretchen se casou 18 vezes. Não sei se todas oficialmente, né, no papel. Mas acho que a pessoa que uma das que mais se casaram, que a gente tem aí no Brasil, talvez até no mundo. Não sei, tá? Não dá pra saber a história de todos os países. Porém, tem algumas coisas que são bastante interessantes que se repetem. Então, primeira coisa, a qualidade da mente, que eu te falei, se a mente ela tiver, por exemplo, em Áries, se a Lua tiver em Áries, se a Lua tiver com Marte, se o dispositor da Lua tiver com Marte, isso traz para a pessoa um pouco mais de necessidade de atividade, né? E as atividades, uma das atividades que a gente pode ter para acalmar essa mente é, então, a atividade física. O Marte, ele fala disso também, ele vai falar de sexualidade, né? Assim como Vênus. Então, uma outra coisa, o Vênus com Marte é algo que a gente já sabe. Você tem um maléfico ali, o Marte, que para algumas posições, né, o Marte na casa 7, o Marte na casa 1, você já sabe que a pessoa é Manglik, ela é muito governada pelos instintos, pela agressividade. É isso que se tem, né, que a gente sabe da tradição de uma astrologia védica. O Marte, ele realmente, onde ele toca, ele vai trazer problemas de impulsividade, é o lugar que a gente vai ter cirurgia, que a gente vai ter corte, tá? Porque é essa coisa, eu me coloco, depois eu penso, primeiro eu executo uma ordem, eu executo uma ação, falaram para eu pular, eu vou e pulo, depois é que eu penso se eu pulei ou não. Então, é uma coisa muito vinculada ao corpo. Você pode ver que pessoas que têm aspectos de Marte profundos, assim, que não são acalmados por Saturno ou não são acalmados por Júpiter, vão ser pessoas que vão, muitas vezes, se colocar em situações extremas de atividades físicas ou de risco, né? Vão assumir riscos, tomar riscos. Então, Marte, ele faz isso mesmo. E com Vênus, ele acaba trazendo, ele traz aí você pensa que é um significador que promove uniões que podem ser benéficas para você, dentre elas o casamento, mais um graha que vai na impulsividade física. Então, Vênus com Marte, sem outros aspectos, isso aqui é uma pessoa muito impulsiva no amor, né? Que pode ter também um sex appeal muito grande. Mesmo que a pessoa, às vezes, não caiba no seu ideal de beleza, se você vê uma pessoa Marte com Vênus, você pode falar, essa pessoa aí tem algo que é chamativo, que chama nesse sentido de admiração, de atração, de atração, mesmo que não caiba num ideal de beleza que você tenha, ou no que normalmente você acharia atraente. Então, é o tal do sex appeal, que é o Marte com Vênus. As posições com Urano. Gente, olha, isso aqui é algo bastante controverso também. A gente sabe que na astrologia védica,
o que é tradicional é que o Saturno governe tanto o Capricórnio, né? Seja o regente do Capricórnio e do Aquário. Mas eu vinculo cada vez mais o Aquário a Urano mesmo, porque tanto os nakshatras que acabam coexistindo com o Aquário, né, na presente era, quanto o sentido de Urano, o que Urano causa, que eu vejo quando tem um trânsito e Urano tá ali, né, as coisas que são diferentes, inusitadas, revolucionárias, onde Urano tá. E foi durante, já li tanta coisa negativa a respeito de Urano, né, do tipo, se você tem um Urano numa casa 1, você é uma pessoa esquisita, sei lá, que não vai pra frente, né? Porque, na verdade, isso aí é falta de ter base mesmo. É uma coisa que... Falta de saber se colocar no lugar que é seu mesmo, que aprecia quem você é, ou que acaba enfatizando o teu dom, tá? Então, não tem essa coisa que é assim. A gente tem algumas tendências com nakshatras que tem às vezes uma história, que promovem uma certa história que é mais difícil de ser contornada, mas que sempre tem, não tem nenhum nakshatra que não tenha um lado negativo. Não existe nada que não traga uma mitologia agregada, né, atribuída àquele nakshatra, que não te faça ter que trabalhar aquele nakshatra de alguma forma, enfim. Então, a gente tem que ter consciência disso, né? Parar de achar assim, quem tem Vênus no nakshatra X vai se casar com uma pessoa rica e pronto, os problemas foram resolvidos. Não existe isso, não existe. Os problemas não serão resolvidos desta forma. Mas, então, o Urano, ele é extremamente elétrico, ele é extremamente, não sei, instável, porque se a gente não entende a instabilidade, se a gente não canaliza essa instabilidade dele, então, e tenta colocá-lo num lugar que não é para ele vai explodir. É igual você pegar jogar água numa tomada, né? Vai haver uma reação ali, não é para estar ali. É simplesmente isso. Mas o Urano, ele é sim profundamente elétrico, ele tem um vínculo com as coisas que são elétricas. Então você imagina que as ligações elétricas num cérebro, elas são muito rápidas, né? As sinapses que a gente faz, é muita coisa acontecendo. Às vezes a pessoa, o que acontece, né? Uma pessoa que tem um vínculo que traz uma combinação Marte-Urano, de alguma forma, com significadores de relacionamento, que é o que traz muito casamento aqui. E é lógico que eu trouxe figuras que são figuras assim, tirando... Não, são todas figuras que não são tão exatamente contemporâneas, né? Algumas pessoas já faleceram, por exemplo, aqui, né? Acho que a maioria dos exemplos que eu vou trazer. Então você tem que olhar aquela época, né? Tem uma entrevista da Jajá Gabor que eu vi, que é uma mulher que ela se casou aí 8 vezes. Ela fala então sobre, é porque eu queria, para eu me relacionar com alguém, eu tinha que casar, né? Então, mas ela tá falando isso em público, tem um filtro ali por trás, né? Se relacionar fisicamente, eu digo, né? Então, uma mulher que quisesse exercer ali a sexualidade dela, talvez tivesse que se casar, na cabeça dela, né? Na leitura dela do mundo, do período dela, no mundo que ela vivia naquele presente. Mas se separa porque tem uma outra, Lana Turner, que um dos maridos foi atacá-la e parece que a filha dela matou esse marido aí, tá? Então, olha só como que você permanece então dentro de um casamento. Então é muito mais fácil a gente olhar assim, essas mulheres aqui se casaram mais de 5 vezes, elas é que são voláteis, instáveis, ou elas são pessoas visionárias que não se contentavam com aquilo que aquela situação que às vezes não era agradável, né? Viram assim, nossa, eu acreditava nesse mito aqui do casamento bom, e aí eu me caso e vejo que é o ruim, que de repente, assim que me casei, a pessoa que curtia a vida comigo se torna uma pessoa ditadora e quer que eu vire uma mãe / empregada. Tá? Às vezes é isso, porque tem um vínculo muito grande com Urano, e Urano ele é profundamente inteligente. Tanto é que
tudo que está em aquário é muito difícil de você encaixar em algo, tá? É muito difícil porque a pessoa, ela, de alguma forma, ela sente que aquela realidade não é suficiente para ela, essa realidade aqui material. Ela tem um vínculo, uma urgência de ter uma conexão para além do que fisicamente a Terra oferece, né? Então, ela tem essa urgência de se conectar com outras realidades físicas, né? Com outros planetas, com outros tipos de vida, outros tipos de realidade. Às vezes a realidade que ela quer criar. Tá? Então, o aquário, ele é um lugar muito inovador, extremamente vinculado aos pesquisadores do campo da física, da astronomia. É um lugar muito vinculado às grandes inovações. Então, uma cabeça de uma pessoa ou os lugares de relacionamento que tenha um Urano junto, ou os nakshatras de aquário, principalmente o Shatabishak, e aí eu vou falar por quê que o Shatabishak aparece tanto com as pessoas que têm várias ligações. E aí, se você tem várias ligações e envolve Vênus, você tem vontade de se conectar com muitas pessoas e nenhuma delas te preenche de uma forma completa, né? E você tem isso daí ligado a Vênus, isso pode te trazer a necessidade de vários casamentos, né? Vários casamentos. E não simplesmente vários namoros, ou vários dates, ou vários encontros físicos, né? Mas o Urano, então, ele traz para a pessoa sempre algo muito excêntrico. Então, por isso que ele está aqui nesses números excêntricos de uniões. A impulsividade de Marte, a questão de não se contentar, né? O Urano, ele vai te tirar... Se você tem aspectos... Todos nós temos, né? Mas onde você tem Urano, ele vai promover coisas que são excêntricas na casa que ele habita. Não tem como. Ele vai te colocar em contato com teorias e coisas que são completamente fora da caixa. E tem gente que teme isso. E, na verdade, a gente tem que celebrar isso, tá? A gente tem que celebrar. Então, mas fora isso, também não estou dizendo que porque essas pessoas aqui têm um vínculo do casamento com Urano, que elas são completamente evoluídas em outras coisas. Tá? Então, tem muita gente que acredita no mito da paixão. Essa ideia de que a pessoa ela tem um compromisso, mas eu me apaixonei pela pessoa, então eu vou lá e fico. Não. Ali são problemas. Né? Sempre que a gente toma uma atitude que envolve enganar, prejudicar outra pessoa, isso gera karma. No nosso conceito que a gente viu aqui na evolução do que começou ali numa civilização védica, tá? Pelo menos do que se tem registro até hoje. Então, essa evolução, essa ideia de que a gente é responsável por aquilo que a gente escolhe fazer, mas algumas pessoas durante um período são mais ingênuas com relação a isso. Então, é claro que existiram situações aqui em que algumas pessoas se envolveram em situações que não eram boas. E aí viram na própria prática que, olha, então não era isso aqui não era a resposta para aquela ânsia que eu tinha por uma vida que fosse visionária, que fosse diferente, que fosse super intensa, porque o Urano ele é intenso, né? Mas ele não se contenta com as coisas que acontecem porque ele é visionário. A energia que ele traz é visionária. E é lógico que ele tem as coisas terríveis que ele causa, como também essas pessoas aqui viveram as situações trágicas também. Mas por quê? Nós é que não temos a capacidade de viver o máximo de uma energia, né? Nós é que limitamos, porque é normal. Hoje, o que a gente sabe hoje é muito menos do que o que a gente vai saber amanhã. Então, estamos limitados por aquilo que sabemos hoje. Então, eu falei, né? E uma outra coisa interessante é a conjunção com os nodos. Então, novamente, tudo aquilo que não tem alguns grahas que são mais tranquilizadores, né? Por exemplo, Júpiter, um Saturno, o combo deles, que eles não são mais fortes do que um Urano e um Marte, tendo o vínculo ainda com os planetas de casamento. Se a gente não tiver
Então, fica a entrada, né? São portais também, algo que entra, que entra, que entra. Então, os nodos, né? O Rahu, Ketu, aspectando Vênus, também podem trazer a entrada de diversas parcerias. E muito mais também aquela ideia, aquela sensação de que é algo que, a partir do momento que uma pessoa Rahu Vênus ou Rahu Ketu, a partir do momento que a pessoa vive um tipo de conexão, ela pode sentir que a vida dela muda completamente. Porque Vênus, Rahu Ketu são um portal que é o nosso portal aí mais de destino que tem, tá? É um lugar que a gente não controla muito. A gente só pode controlar o que a gente faz com aquilo que foi entregue, né? Com aquilo que nos foi entregue. Então, olhando aqui o mapa da Jajá Gabor, eu não sei exatamente pronunciar o nome dela, Jajá Gabor, mas já vi gente falando Gabor, enfim. Olha aqui onde está Vênus, né? Vênus na mesma casa. Então não precisa estar numa conjunção exata, mas está dividindo, está no mesmo combo, né? Na mesma rua, no mesmo engarrafamento aqui. Vênus, Sol, Urano e Marte. Olha isso. E ela se casou 8 vezes. E foi uma socialite, né? Então olha aqui, Nakshatra de Dhanishta presente. Então, uma pessoa que já tinha muito dinheiro. Aí, claro que brincaram com ela a respeito dos casamentos, porque ela chegou a se casar com uma pessoa que tinha uma origem real, né? De realeza. Então isso aqui tá bem no mapa dela. Mas olha isso. Vênus com o Sol com Urano e Marte. Então, a experiência física dela também bastante urgente, né? Uma coisa bastante urgente. Algo que para ela, assim, bom, não tá bom, então eu tenho a coragem de terminar. Também poderia ter tido um pouco mais de destreza, né? Eu poderia ter tido um pouco mais de paciência em vez de me lançar em algumas relações. Mas é algo que essa combinação aqui, ela dificulta, não tem muita coisa cuidando desse impulso, né? Por mais que em Capricórnio, talvez ela se interessasse por alguns critérios mais realistas, porque ela entendia de realismo no momento da vida dela, tá? Então essa é uma combinação. Aí a gente tem aqui a Pamela Anderson, que acho que ela teve 5 casamentos e talvez tenha tido, se eu não me engano, 2 com uma mesma pessoa, que é uma coisa interessante que aparece aqui também, né? Tanto ela, quanto a Elizabeth Taylor, quanto a Joan Collins, não, a Lana Turner, se casaram com uma pessoa 2 vezes. E foi um fator interessante, mas aqui a Pamela Anderson, então ela tem uma proximidade muito grande do Rahu com a Lua, né? Com o signo de Áries. Com o signo de Áries. E a posição de Vênus tá lá, tá na mesma casa, tá sentando no mesmo engarrafamento de Urano. Tá? E aqui tem um Plutãozinho também para celebrar. Casamentos muito curtos. Então é isso, tem aqui um vínculo, tá, com Vênus e Urano novamente, fora aquela mentalidade mais impulsiva, a própria cabeça dela, tendo essa vontade de consumir, né, essa impulsividade, essa ação que tá em Áries. Então algumas coisas que de repente poderiam ser pensadas de uma forma mais lenta, não são, né? Daí a gente tem aqui a Gretchen, a nossa Gretchen. Tem o Marte com Urano já numa conjunção, então olha que super diferente. A própria forma dela se colocar, né? A forma dela combater o mundo, bastante excêntrica, sem dúvida. Vênus em Punarvaso, né? Aqui o dispositor de Vênus em Crítica, então mostra também uma certa insatisfação, né? Não estou nunca satisfeita com isso aqui. E a Lua é Aquário,
tá? Lua em Aquário, o dispositor da Lua lá com Marte. Então a cabeça dela já é uma cabeça. E é Shatabishak, né? O nakshatra, como eu escrevi lá no Instagram. O nakshatra das 1000 ligações. Tem um vínculo com... O que é estar sempre ligado? Que é o sentido dessa palavra Shatabishak. Senão a busca por algo que se ligue a você. Senão a busca por uma conexão. E aí teve uma pessoa que falou assim, né? Realmente, eu vivi uma vida... Uma pessoa que tem 2 planetas importantes em Shatabishak. Viveu uma vida sempre se ligando, né? Com coisas se ligando a pessoas desse jeito, assim, do tipo... Eu fico com a pessoa fisicamente, mas não... Depois eu vejo que não combina, não mexe com a minha alma, me desligo. Mas eu tô sempre em busca de uma ligação com algo que ligue, né? Me ligue aí na tomada, me faça totalmente eletrizado de alguma forma. E aí a pessoa teve várias ligações. E depois disse pra outra, olha, se eu pudesse, eu teria ficado com você a vida inteira. Só você. Porque conseguiu entender que aquela compulsão, aquela busca incessante por uma ligação não levou a nada, né? E foi algo que começou a partir de um coração partido ou de um certo preconceito, vamos dizer assim, tá? E depois a pessoa disse então para essa outra pessoa isso aí, tá? Se eu pudesse, teria ficado com você a vida inteira, como se as outras conexões não tivessem tido sentido ou necessidade. E é uma pessoa que tem esse nakshatra de Shatabishak, como eu falei, em posição importante. Então aqui a cabeça, né, desse mapa em Shatabishak, que é um nakshatra que promove muitas ligações, e o dispositor lá com Marte, então a impulsividade. Fora que Punarvasu por si só, né, é algo que traz de volta uma ideia, traz a ideia. Então, é um nakshatra já que, numa posição de Vênus, traz algumas repetições, né? Às vezes, ideias que parecem resolvidas, depois não volta a pensar na mesma coisa. Agora, falando aqui da Lana Turner, que é aquela que, se eu não me engano, a filha matou um dos maridos. Olha aqui, Marte e Vênus em conjunção, né? Então, aquela impulsividade sem uma grande proteção, tá aqui de uma forma isolada. Em Peixes também, que é um lugar, principalmente um Tarabhadrapada, é um lugar que pode falar de morte mesmo, nesse nakshatra específico. Ou de uma eternidade, né? São 2 coisas de morte. Então, algo que, ao morrer, se torna eterno. Mas olha a cabeça da Lana Turner, que se casou aí, se eu não me engano, 7 vezes, com a Lua e Urano, né? A própria energia de Shatabishak diretamente aqui, apontada, certo? Então, isso aqui é muito, sem dúvida, é algo muito excêntrico. Com certeza, os relacionamentos dessa pessoa aqui foram bem esquisitos, num sentido não pejorativo e nem positivo, tá? E aqui a Elizabeth Taylor. Então, o nakshatra, o ascendente dela pode ter sido Jyeshta. Jyeshta é um nakshatra também que a gente sabe por mitologia, promove muitas tentações aí físicas, né? Mas não necessariamente todo mundo que tem esse nakshatra vai... eu conheço uma pessoa que tem Marte e Saturno aqui, e a Lua em Purvashada, tá? E uma Lua sem influências negativas. E é uma pessoa que, pelo contrário, só conheceu uma pessoa romanticamente, sexualmente na vida. Então, às vezes, lembra, né, o nakshatra, não é que a gente vai viver aquela mitologia que é atribuída a ele. Ele traz algumas tendências, ele faz com que a gente lide com aquele tema. De que forma eu lido com esse tema? Talvez eu não veja sentido em desejar muitas coisas, tá? Talvez já tenha sido trabalhado de uma forma madura esse tema, né? Mas um lagna é um caminho de vida.
Então, coisas que a pessoa vai acabar, os temas que vão ficar mais fortes. Então, se de fato é o Lagna dela, da Elizabeth Taylor, faz muito sentido que ela tenha vivido aí, tenha se envolvido e participado de uma forma direta até em, digamos, na dissolução de algumas famílias, vamos chamar assim, né? Tem algumas questões, algumas dificuldades por ter sido mais avassaladora dentro dos relacionamentos. E olhando, então, a gente tem um Vênus com Urano, né? E ela se casou 8 vezes, sendo que 2 casamentos, né, com a mesma pessoa. E Vênus com Urano e Uraho aqui, trazendo aquela ideia do portal, né, de algo que muda completamente a vida, de algo que era muito marcante mesmo. E quando a gente pensa, acho que de imediato, quando a gente pensa numa pessoa que se casou muito, ela vem direto na nossa cabeça, né? Elizabeth Taylor. Mesmo que outras pessoas, como a gente viu, não tão conhecidas, muito conhecidas, mas não tão conhecidas de uma forma tão direta, também tenham. Então ela ficou, né, tem algo muito vinculado, meio que a história dela vinculada aos relacionamentos, aos casamentos que ela teve. Foi muito marcante isso aqui, na imagem dela. E olha só, Marte e o Sol em Shatabishak, né? Então uma pessoa com Marte e o Sol acaba também contribuindo para essa impulsividade, né? Uma cabeça ali, uma lua em Vishaka, o dispositor da lua é Vênus, que está com Urano. Então dá para ver como devia ser, assim, dentro da cabeça dela, devia ser uma constante mudança de opinião, né? Uma constante mudança de todas as energias de fora, assim, acredito que afetassem demais ela por esse mapa, né? Então, gente, esses daqui foram os mapas que eu queria trazer um pouco a respeito dessa visão de múltiplos relacionamentos, de casamento mesmo, no mapa de algumas mulheres. Eu espero que tenha sido bom para as suas pesquisas. Um grande beijo.